Fala, rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão, meus amigos? Galerinha, videozinho de hoje aí do canal, temos Vasco da Gama, que segundo a imprensa turca, está de olho em zagueiro Flamengo. Temos aí o volante Danilo, com indecisão sobre o seu futuro, se fica no Botafogo, se vai para a Europa, se aceita a proposta de algum clube brasileiro. Temos dois clubes grandes aí de olho no seu futebol. Temos São Paulo, conselheiro aí, apresentando aporte financeiro, grana no São Paulo. Se bem que essa história aí já é velha, né? É gente querendo botar dinheiro e isso só fica em promessas, nunca vai para frente, até porque o próprio São Paulo não se ajuda, né? Temos aí convocação para a nossa seleção e Ancelotti com uma grande dúvida: quem será o terceiro goleiro da seleção brasileira? Então, e temos também Mourinho acertando aí com um clube gigantesco até 2028. Então, meus amigos, antes de continuar o vídeo aí, gostaria mais uma vez de agradecer quem tem me ajudado aí, assistido, curtido, compartilhado, quem pôde se inscrever no canal, e quem ainda não fez, bora dar essa fortalecida aí, me ajudar a tornar esse canal aí cada dia melhor. Assim eu vou melhorando, procurando sempre conteúdos melhores, e eu aqui do meu lado, postando meus vídeos e deixando meus comentários, e vocês possivelmente aí deixando a opinião de vocês. Então bora lá dar essa fortalecida. Beleza, amigos? Então bora de vídeo. Rapaziada, imprensa turca noticiou aí que o Vasco da Gama estaria de olho em Léo Duarte, zagueiro revelado no Flamengo. Ele que começou muito bem no futebol ali, é um dos destaques aí do nosso futebol. 2019 foi comprado aí pelo Milan da Itália, mas ele não conseguiu desempenhar seu bom futebol. Foi muito aquém do que se esperava e acabou sendo negociado aí com o Başakşehir da Turquia. Lá parece que tudo se encontrou, acabou entrando nos eixos, né? Sempre titular lá. Nessa última temporada, 34 jogos e uma assistência. Ele tem um contrato se encerrando agora no meio do ano e fica livre aí para assinar com qualquer clube. Lembro dele quando ele iniciou ali, realmente era um zagueiro promissor, e depois no futebol europeu acabou as coisas não acontecendo. Se bem que ele foi para o Milan, que na época estava dando tudo errado no Milan, né? Então isso pode ter prejudicado um pouco ele também. Eu acho que na fase que nós estamos aí no futebol brasileiro de zagueiros, de repente uma boa opção, tanto para o Vasco como para qualquer outra equipe aí. Mas e para você, qual é a sua opinião? Léo Duarte se encaixaria no Vasco? Se encaixaria em qualquer outro clube brasileiro aí? Deixe seu comentário. Amigos, conselheiro Marcelo Pepe apresentou aí a proposta de um investidor bilionário ao presidente Harry Masses e aos outros conselheiros ali, a cúpula São Paulina. Mas como a gente já conhece essa história, né? Temos que escutar, mas também não acreditar muito. A gente sabe que o São Paulo hoje aceitar esse aporte financeiro teria dois meios, né? Um é SAF, coisa que eles não querem de jeito nenhum, e outro seria aí um empréstimo, mas para esse empréstimo acontecer será também difícil porque dentro do próprio São Paulo há muitas contrapartidas, né? Muito conselheiro com porque isso não dá certo, isso, aquilo, aquilo outro, sempre colocando algum obstáculo. Então a gente sabe que vai ser difícil. O São Paulo, que tinha aí uma comissão que estava propondo uma reforma estatutária para que o São Paulo virasse, pudesse virar uma SAF, mas quem estava atrás disso era o Volten Aires, que acabou sendo afastado do São Paulo. Então, portanto, essa proposta foi desfeita, né? Então, mais do mesmo. Então, é esperar os próximos dias aí para ver como é que se desenha isso aí. Eu acho que hoje o São Paulo precisa urgentemente resolver essa situação. Acho que hoje a SAF é a melhor situação para o São Paulo, porque assim, o quem tem lá dentro tão rapidamente não vai conseguir se reestruturar como era antes. Então eu acho que uma SAF hoje de pessoas competentes, né, não de um Textor da vida, que a gente vê aí, só assim o São Paulo se resolveria. Para vocês, qual é a opinião de vocês aí? E por falar de um Textor, vamos falar de Danilo, volante aí do Botafogo, que pediu para não ser relacionado na última rodada do Brasileirão, porque se ele jogasse ele teria 13 partidas e não poderia ser negociado com nenhum outro clube brasileiro. Até poderia, só não poderia mais jogar o Brasileirão, né? Ele que espera uma proposta da Europa aí para essa janela agora de meio do ano,
mas que se não acontecer, e não for ficar no Botafogo, né, tem aí 2 possíveis destinos, Flamengo e Palmeiras, que estão interessados no seu futebol. O Botafogo pede aí 30 milhões de euros por ele, nem Flamengo nem Palmeiras estão dispostos a pagar isso, então de repente o Botafogo, vendo que na Europa não houve propostas e que sabe que precisa da grana, pode acabar cedendo e baixando esse valor aí, né? Aí fica a pergunta, se Danilo sair do Botafogo, qual é o melhor destino? Palmeiras, onde ele foi revelado, ou Flamengo? Eu hoje acho que ele se encaixaria melhor no Flamengo. O Palmeiras já tem o meio de campo mais recheado ali, e o Flamengo, eu acho que o meio de campo não se encontrou ainda, principalmente quando o Arrascaeta não joga. Acho que o Danilo se encaixaria aí no Flamengo com uma luva. Mas e para você? Deixe aí sua opinião, meu amigo. Rapaziada, temos hoje a convocação para a nossa seleção brasileira, para a próxima Copa do Mundo aí, mês que vem. E acho que a seleção, assim, em termos de convocação de elenco, está aí 95% pronto. Tem algumas dúvidas ainda o Ancelotti, tipo entre Léo Pereira ou um Thiago Silva, informações que saíram aí, mas acho que hoje a maior dúvida dele fica além do Neymar, né, que eu acho que não é mais dúvida, acredito que seja convocado hoje, mas uma das dúvidas dele é entre Bento ou Hugo Souza aí como terceiro goleiro. Provavelmente os goleiros serão Alisson e Ederson novamente. Sim, bons goleiros são, mas que na seleção não mostraram muita coisa. O Alisson principalmente, eu acho que ele é um bom goleiro, mas não pega pênalti. E em Copa do Mundo a gente tem que esperar de tudo. Na última Copa aí, precisou dele num pênalti, não conseguiu defender nenhum. Na última Copa, eu já achava que o Cássio deveria ir. Além de ser um bom goleiro, naquela época estava num bom nível, grande pegador de pênalti. E hoje, na minha opinião, seguindo a mesma linha como terceiro goleiro, eu levaria o Hugo. E vou mais além ainda. Para mim, você deveria ser titular da seleção. Ah, mas o Hugo não tem muita experiência, foi só um jogo que também falhou. O Bento que falhou esses últimos dias aí, adiando o título do Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Todo goleiro falha. Todo goleiro precisa de experiência. Experiência a gente adquire jogando. E assim, e o Hugo joga no Corinthians. Corinthians que vive pressão todo dia. E tá saindo muito bem. Então acho que pressão não é um problema para ele. E se a gente vai para uma decisão de pênalti? Grande goleiro e, sem dúvidas, numa decisão de pênalti, pelo histórico dele, eu sempre colocaria o Brasil como favorito. Mas essa é a minha humilde opinião. E vocês? O que vocês acham? Pois às 17h40 saberemos o destino. Mas na minha opinião, seria Hugo aí, o goleiro, terceiro goleiro da seleção brasileira. Na minha opinião, primeiro, e na de vocês. Deixei o comentário de vocês. Amigos, o videozinho de hoje era isso. Mais uma vez agradecendo aí quem tem me ajudado. E quem ainda não me ajudou, bora lá dar aquela fortalecida. Um grande abraço, tamo junto.